abençoe e vos proteja e dê a paz. Faça resplandecer sua face. A nossa vida está enraizada no coração de Deus, foi suscitada na igreja através do Espírito, na inspiração dada a Francisco e Clara. Podemos dizer assim que Clara, ela foi despertando para aquilo que Deus queria dela a partir de Francisco. Então foi percebendo em Francisco aquilo que Deus propunha a ela. Então, nesse segmento de Cristo, no modelo de Francisco, ela tomou a decisão audaciosa na época de fugir de casa, deixar suas seguranças para iniciar a nossa forma de vida como temos hoje, a Ordem das Irmãs Pobres de Santa Clara. Primeiro nós fomos escolhidas lá no Mosteiro de Campina Grande, várias irmãs, muito assim. Primeiro a madre perguntou quem desejaria ir. Então, várias irmãs, parece que 18 irmãs colocaram o nome para que iria vir. A madre disse, eu não vou colocar 18 irmãs para ir para a fundação. Eu tenho que escolher dessas 18 quais são. Então, foi feita uma votação para decidir, para as que fossem mais votadas para vir, é que viriam, né? Então, foram escolhidas 8 irmãs, né? Olha, eu estava chegando de Porto Alegre, eu passei um mês e 25 dias em Porto Alegre e estava vindo de lá, já de viagem. E eu não podia nem falar porque já estava chegando de outro mosteiro, não podia me expor e dizer. Vontade eu tinha de vir, mas eu não podia dizer, eu deixei nas mãos de Deus. E fizeram uma urna na sala da comunidade, foram votando nas irmãs que precisavam vir para cá. Eu tinha mais meu nome do que bota irmã Ana Clara, né? E irmã Anunciada, então foi uma bênção. A gente perguntou ao Frei Batista se não tinha uma casa aqui próximo da construção que as irmãs viessem morar para poder ir acompanhando a fundação. O Frei Batista disse, sim, tem uma casa. Então, ele mesmo preparou essa casa, arrumou lá e depois chamou irmãs de lá de Campina para vir limpar a casa para as irmãs virem morar. A irmã que veio comigo, como eu disse, para ficar, ela colocava eu para as ruas para pedir. Porque ela não tinha jeito ela tinha jeito para fazer a limpeza, arrumar a casa. E eu tinha muito jeito para isso, então ela mandava que não podia faltar as coisas para a gente arrumar assim, para as outras irmãs que estavam para chegar. Então, elas vieram e foram acolhidas com muito carinho. Chegaram, no dia que chegaram, foram acolhidas com flores e procissão para recebê-las na casa provisória. O Dom Aloísio, o Frei Batista, tudo estava esperando e o pessoal da cidade, né, toda respondendo. Quando chegou aqui, a irmã Cecília tinha muito desejo dessa fundação. Quando nós chegamos naquela casinha, que chama casinha, o mosteiro, a irmã Cecília, quando desceu, ela tocou palma, ela bateu palma de alegria, né? Aí ela entrou na casa, nós entramos, aí a irmã Ana Clara tinha arrumado duas filas, uma aqui, outra assim, de senhoras e crianças, tudo com flores para jogar em cima da gente, né?
Aí a Nocília entrou, nós estamos no mosteiro, só admirando tudinho, né? Aí a Nocília ficou tão assim, emocionada, que fez o debate de Dom Aloysio. Ela nem conhecia Dom Aloysio. Depois que estava lá dentro, foi conhecer que Dom Aloysio estava lá dentro, né? Aí foi muito bom, assim, já fomos para a missa lá na Basílica, no mesmo dia. Depois continuamos, todo dia nós na Basílica, nós para a missa. Foi batismo, mudava buscar no carro, voltava na mentira para ver a missa. Até que chegou o dia da fundação, né, que foi dia 11. Aí tinha muita gente, nós chegamos na procissão, aí chegou, aí nós entramos, né, como ela contou que tinha fechado a clausura, aí me lembro muito bem que os meninos lá gostavam muito de jogar bola, sabe, era aquela brincadeira. Aí foi batizado, de hoje em dia ninguém joga mais bola aqui porque o Santíssimo Sacramento está aqui. Aí nunca mais jogaram. Tive presente, acompanhei um pouco a caminhada delas. Era sempre sonho, assim, se pensava, aqui em Canindé devia ter as 3 ordens. Já estávamos os frades, já estavam a ordem terceira e a Jufra, tinha as irmãs, naquele tempo era franciscana da Mãe de Deus, hoje é SMICS, mas faltavam uma ordem clarissa, contemplativas. Se foi pensando, caminhando, organizando as ideias, começou com o Frei Lucas. Aí Lucas, quando saiu, passou 21 anos aqui, foi daqui para Triunfo, deixou a ideia com o Frei Batista. O Frei Batista foi sempre um acolhedor. E um dos fatos mais interessantes do Frei Batista foi que eu passei aqui em Canindé, meu primeiro onomástico, né, aqui em Canindé. E eu estava em casa, né, como eu estava em casa, aí ele chegou com algumas pessoas, trouxeram um bolo, e como nós não tínhamos mesa, não tinha nada na casa, a casa ainda estava vazia, ele pegou uma lata, aquelas latas de água, virou a lata na sala, colocou o bolo, e nós fomos ao redor e cantaram parabéns para mim no meu aniversário. Ele foi um pai para mim, meu segundo pai, porque ele é uma pessoa muito humilde, caridoso. Sempre que ele chegava aqui no mosteiro, que ele me encontrava aqui, sempre que ele chegava aqui, eu estava na portaria aí, ele me perguntava o que era que estava faltando para as irmãs, ele me perguntava como era que estava o mosteiro, o que era que estava faltando, se tinha alguma coisa. Aí ele saía para a capela e ficava olhando, e eu acompanhando, ele ficava olhando. Uma vez eu já cheguei até ver ele chorando, certo? Aí dentro da capela, porque eu sentia que esse mosteiro para ele era uma vida, certo? Eu cansei de pegar ele assim, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, assim, porque eu sentia que ele amava esse mosteiro. Depois eram pouquíssimos chegaram, as primeiras. Eu me lembro de irmã Betânia, de irmã Deográcias, de irmã Tadeu, de irmã Elizabeth, a irmã Clara, que veio para compor. Tinha uma que chama que sai, a externa. Então elas faziam todo o trabalho, a catequese, as orações. Então nasceu assim, aí a gente deu ajuda. É ligado muito a nós, aos frades. Tem que ter missa todo dia, não pode faltar a Eucaristia. A gente acompanhava no sentido de ajudar, o povo tinha que ajudar também, chama material. E elas sentem-se bem conosco, são alegres, comunicativos, apesar de estar dentro daquela grade de clausura a vida toda. A madre, né, Cecília, a qual me mandou e disse, eu viria, você vai, mas volta comigo, com 15 dias. Aí nossa, eu dei E foi uma das fundadoras aqui, que caminhou muito com a gente aqui dentro. Ela veio a primeira vez, a segunda nós viemos, e ela foi uma grande companheira assim, nesse trabalho
de missão aqui em Canindé. Ela tinha um grande que ela desejava ficar, se ela dela desejava, quando terminasse o mandato dela lá em, que ela foi abadesa, ela vinha para morar aqui, ela tinha o desejo até de morar aqui, ela tinha. Mas Deus levou ela, não foi tão cedo, não foi? Ela mesmo disse que ela tinha um desejo de ficar aqui. A Maria Cecília tinha como a menina dos olhos essa fundação. Tudo que ela conseguia era exatamente em benefício do Mosteiro do Santíssimo Sacramento de Canindé, Ceará. Eu devo muito, agradeço muito hoje. Eu sempre digo, uma das coisas mais fortes que aconteceu em Canindé também foi o acolhimento do povo e das irmãs Smith. Eu devo muito a elas, porque elas nos acolheu muito, ela que mandava o alimento para a gente. Todos os dias ela mandava já tudo prontinho para minha irmã anunciada. E fora os vizinhos que também davam assistência, nós não tínhamos geladeira, não tínhamos nada. E o vizinho todo dia chegava com a garrafinha d'água gelada para as irmãs, né? E isso tudo foi o acolhimento, a maneira de acolher. Me faz recordar a comunidade morando naquela casinha lá perto do novo mosteiro, né, que ia ser construída. Eu tive a oportunidade de acompanhá-las, de celebrar. O dia da fundação para o dia 11, era chegar dia 7 de viagem assim, mas o dia 11 era o dia que ia ser como marco da fundação, né? Então, esse dia foi celebrado uma missa muito solene por Dom Aloysio lá na Basílica de São Francisco e veio a procissão com o Santíssimo Sacramento e chegaram na casinha provisória, o mosteirinho provisório, e aí foi a bênção do Santíssimo e a bênção da casa e o Dom Aloysio fechou as irmãs na clausura, né? Daí em diante tinha que levar a vida como de um mosteiro mesmo, né? Temos atualmente tantos mosteiros espalhados pelo mundo, com tantas irmãs e novas jovens que nos procuram buscando entrar na nossa vocação, iniciar a nossa vida. O nosso, que estamos comemorando os 25 anos, nós sabemos que tem a nossa raiz em São Damião. Início em São Damião, depois, ainda durante a vida de Nossa Mãe Santa Clara, foi fundado o mosteiro de Besançon, na França. Deste mosteiro de Besançon, mais ou menos de 200 anos depois, Santa Coleta sai para a fundação de novos mosteiros, entre eles o de Gandy. E depois de Gandy, Düsseldorf, na Alemanha. Da Alemanha veio para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Campina Grande e aqui nós estamos no Ceará, aqui em Canindé. Então, as irmãs ficaram acompanhando a construção, vindo olhar a construção, e as irmãs faziam coisas pequenas para ganhar algum dinheiro também para a construção. Faziam dindins e tapioca para vender aos próprios trabalhadores da construção, para arrumar dinheiro para pagar eles. Para mim foi muito gratificante, agradeço demais dentro daquele dia, que até hoje ainda estou com elas aí trabalhando. E para mim foi uma graça e para minha família, porque bem diretamente a minha família foi criada com o dinheiro daqui. Quando eu casei, o mais velho tinha 8 anos, né? Aí fui criando aqui com eles, que trabalhei 4 anos aqui direto e fiquei quase direto. Por isso eu agradeci demais a elas. Aí a gente vendo o projeto, eu achei que era muito grande. Não sabia a extensão assim bem direto, mas depois que começou a estender, eu disse é grande. 30 pessoas e o mestre de obra. Duas irmãs sempre vinham, elas vinham toda semana com o Frei José Batista. Depois da missa vinha a irmã Betânia com a irmã Deográcia. Eu sempre ficava lá com a irmã Ana Clara, eu ficava lá. Elas vinham só das duas, assim, para ver como é que estava. Foi para elas vinham. Não era todo dia, mas sempre a madre, né, que era mais, ela vinha, não era todas, aquelas que podia subir, que ali era meio alto, aí vinha. Somente a madre, né, que era para dar. Ver o serviço, como é que era, né? Estavam aqui naquele tempo Frei Batista, Frei Raimundo Ritten e Frei Joãozinho,
X3 à frente. Aí começaram a bolar isso assim, fizeram as estruturas, foram passos devagarosos. Porque para construir um mosteiro tem que ter, as irmãs têm que acompanhar, porque elas vão viver no mosteiro. Quando criança, minha mãe fez uma promessa para São Francisco, por isso que meu nome é Francisco. Aos 18 anos, vim embora para Fortaleza, trabalhei na Casa da Madeira por 7 anos, e de lá foi que eu comecei a frequentar Canindé. E nessas minhas viagens para Canindé, eu conheci o Frei Zé Batista, que quando ele me solicitou uma mercadoria, eu vendi para o zoológico. E ele gostou do atendimento, me perguntou se eu queria participar de uma solicitação que ia haver para o mosteiro. Era Itaipu e mais 2 empresas. Graças a Deus, a minha foi escolhida. E fizemos essa obra toda com o engenheiro Dr. Dário, o mestre Pedro Gil. Daí então eu fiquei com amizade com as irmãs Clarice e sempre ando lá no convento e ajudo no que posso, né? Proporcionando alegrias e orações que elas nos fazem. Quando o mosteiro ficou pronto, elas passaram para lá. Então, Canindé mudou um pouco nesse sentido. Agora tinha uma ordem religiosa que rezava pelo povo, pela paróquia, nessa oração e ação e contemplação. E o título dele é um título sugestivo, Mosteiro do Santíssimo Sacramento. Bem, o nosso mosteiro vô, quer dizer, o mosteiro que fundou Campina Grande, era o Mosteiro do Santíssimo Sacramento, né? Mas também esse nome, na realidade, quando foi para dar um nome ao mosteiro, a madre perguntou às irmãs do mosteiro que nome dava. Aí cada irmã dava sua opinião, como desejaria. Na realidade, fui eu que dei esse nome, Mosteiro do Santíssimo Sacramento, mas ficou vários nomes a ser votados. Foi escrito num quadro, numa louça lá, e várias irmãs deram o nome de que ele deveria ser o mosteiro. Mas realmente essa ideia de Mosteiro do Santíssimo Sacramento fui eu. Porque, na realidade, muitas irmãs queriam que fosse Mosteiro Santa Clara, como Campina Grande. Mas tinha as irmãs aqui, que moram vizinha ao hospital, que é Casa Santa Clara. Podia confundir as pessoas com esse nome de irmãs da casa do convento Santa Clara e irmãs do mosteiro Santa Clara. Então, dos vários outros nomes que foram dados, foram votados, então o mais votado foi o Mosteiro do Santíssimo Sacramento. Então, na época também do Frei Carlos, ele falava muito sobre as vocações francisclarianas. Então, ele falava muito das Clarissas e convidava as jovens para visitar o mosteiro. E nessa visita ao mosteiro, nós temos uma vocação surgida dentro das romarias. Bom, desde criança, aos 4 anos, que eu venho para o Canindé como romeira, né? Venho com a minha família. E aos 6 anos de idade surgiu a minha vocação, o primeiro chamado que Deus me fez. Só que tinha aquele questionamento, aonde? Não sabia onde ele me queria, nem como. Então o tempo foi passando, fui para a pastoral vocacional, e lá eu fui sorteada com um quadrinho de Santa Clara, que eu julgava ser Nossa Senhora, e ela me falou um pouco. Quando ela falou, era como assim, Deus tivesse abrido uma janela. Tudo aquilo que eu esperava de uma vida, que eu esperava viver, estava na vida de Santa Clara. Mas aí houve um pequeno imprevisto. Aonde? Onde tinha um mosteiro? Nisso eu levei quase 10 anos. Vinha todo ano para o Canindé, mas nunca ouvi falar que tinha um mosteiro. Até que um dia eu vim pagar uma promessa, estava com uns 8 anos, eu vim pagar uma promessa com minha mãe, que eu tinha feito a Santa Clara, porque eu já era devota dela. E aquele fogo que queimou em mim no primeiro chamado, se tornou como uma pequena brasa coberta de cinzas. Porque de tanto procurar e não achar, eu fui trabalhar, estudar. Então eu vim pagar essa promessa e já estava decidida a ir para a congregação franciscana, porque, de certa forma, Deus me chamava para o espírito franciscano.
Então eu vim para cá, Promessa Santa Clara, lá tem uma pintura de Santa Clara. Eu olhei para ela e disse, já que a senhora não me quer Clarice, não me mostra o mosteiro, eu vou ser capuchinha, missionária capuchinha. Fui para o Santíssimo e disse, eu tenho certeza que o senhor me chama a ser Clarissa. E mais certeza ainda eu tenho que eu quero corresponder a esse chamado. Mas já que o senhor não me mostrou onde tem um mosteiro, eu vou entrar para as missionárias capuchinhas, que pelo menos é franciscana. Então, no final da missa, o Frei Carlos deu o recado, vão visitar as irmãzinhas Clarissas, elas rezam por vocês. Olha, naquele momento eu não segurei as lágrimas. Era como se aquela pequena brasa coberta de cinza, ele tivesse soprado. Era como se o próprio Deus soprasse ali em mim. E aquela pequena brasa se tornou uma grande labareda dentro de mim. Aquilo queimava e eu disse para minha mãe em lágrimas, mãe, é aqui no Canindé que eu vim morar, vou ser Clarissa. Só como tudo tem o seu horário e seu momento, Deus determina tudo, eu não encontrei o mosteiro no mesmo dia. Mas no ônibus que eu ia para casa, que eu morava em Horizonte, e uma pessoa que era daqui, do Canindé, que trabalhava em Horizonte. E ela se consultava na clínica onde eu trabalhava como atendente. E ela disse, Mônica, o que tu está fazendo aqui? Aí eu disse, não, vim para São Francisco, eu não venho todo ano visitar. Aí ela disse, eu sou daqui do Canindé. Aí eu disse, foi Deus que mandou. Eu queria tanto ir no mosteiro, mas eu não sei aonde é. Aí depois, quando você quiser vir, eu lhe trago. Então ela me trouxe para o mosteiro. Quando eu cheguei aqui no mosteiro, meu Deus, parecia que tudo aquilo que eu mais sonhei na minha vida eu estava vendo. As irmãs era como reflexo daquilo que eu sempre desejei. Tudo que tinha, o jeito que rezava, o Santíssimo, eu digo, meu Deus, aqui tem o Santíssimo exposto. Na minha cidade era uma vez por mês que a gente ia, essa é a graça da gente ter. Eu via as irmãs rezando, as irmãs cantando, parecia anjos cantando. Tudo se identificava com a minha vida. Aí eu comecei o acompanhamento, foi 1 ano e 7 meses. E finalmente chegou o grande dia. Elas me prepararam, eu falei com o Frei Carlos, ele não pôde, na época não deu certo para ele vir celebrar, que ele tinha uma missa 9 horas, era a hora que eu ia entrar. E eu vim com a minha família. Quando elas abriram a porta, estavam todas assim em fila. Meu Deus, me lembro como se fosse hoje. Era como se eu deixasse a minha família e Deus me colocasse em outra família. Nunca tinha visto nenhuma, cada uma de um lugar diferente, quase todas de um lugar diferente, mas era como se eu já conhecesse. E com o passar dos dias, tudo que vinha era como se tudo fosse aquilo que eu mais sonhasse na minha vida. Aos poucos, tudo ia se identificando. Então, o que eu podia fazer era louvar e agradecer a Deus por um momento tão grande. Quando eu chego ali no portão, para mim, eu vou entrando no céu, certo? Porque aqui para mim é um mundo. Porque eu já morei fora muitos anos, mas o melhor local que eu encontrei aqui em Canindé foi aqui no mosteiro, certo? E quando eu sinto qualquer coisa, que eu estou triste, qualquer coisa, eu converso com as irmãs, elas me ajudam muito, certo? Espiritualmente, ela é uma mãe para mim espiritualmente, certo? Elas para mim são a minha segunda mãe. Assim, eu vejo que é fundamental, né, a presença delas, dessa vida escondida, mas que faz toda a diferença para nós, né? Onde a intercessão tem esse poder de alcançar barreiras geográficas, né, alcançar do outro lado do mundo, e por meio da oração delas, né, do sim delas, que me alcança assim, a humanidade, né, todos os homens, mulheres necessitados. Então eu vejo assim que faz uma grande diferença e é fundamental para nós assim, a presença delas. A gente sabe que Clara foi uma extensão de Francisco, né? Porque todo esse carisma franciscano partiu da inquietação de Francisco de procurar ser um pouco mais útil aos pobres, né? Então, eu acho que Clara, ela dá esse complemento a Francisco. É uma extensão da paróquia São Francisco, né? Que a gente sabe que Canindé é uma cidade religiosa e já que Francisco se faz presente, por que não Clara, né? Então, eu acho que é esse conjunto que traz essa paz para a cidade. Eu acho muito importante as irmãs Clarice aqui na nossa cidade. Para mim é uma coisa muito importante elas viverem aqui, né, como num momento de contemplação, rezando por todos nós que estamos fora. Desde que começou, né, porque os meus meninos praticamente nasceram aqui dentro, né?
participaram até quanto puderam. Agora, né, pouco tempo, porque cada qual tem sua faculdade, seu trabalho, aí não pode viver aqui como eles viviam, desde criança, né? Muito grata eles começar a conhecer Deus aqui dentro do mosteiro, né? Porque através aqui do mosteiro que eles continuam levando a vida na religião que eles tanto, né, aprenderam aqui dentro. A importância da presença das irmãs, assim, a importância muito grande, né, a presença de Deus, né, porque como o Papa Francisco diz, né, que onde há um consagrado, há alegria. Então podemos dizer assim também, onde tem um consagrado, nós temos a presença de Deus. E a importância das irmãs é nos trazer Deus também, como consagradas, mas também como a presença de Deus, Jesus Eucarístico, entre elas, no nosso meio, onde nós podemos adorar Jesus. A partir do momento que eu coloco meu pé, né, aqui dentro, eu já sinto uma paz profunda, né, porque aqui é um território santo, um lugar santo, né, onde está o próprio Jesus e também, né, a vida dessas mulheres, né, irmãs que se entregaram inteiramente a Jesus. E também para mim aqui é um lugar muito marcante, né, na minha vida vocacional, onde eu fui ouvindo também um chamado de Deus para mim numa adoração há muitos anos atrás, né, eu nem entendi o que era e Deus foi me atraindo, eu fui entendendo quem era Deus na minha vida, a pessoa de Jesus. Então esse lugar marca muito a minha vida para sempre, né? Eu trago boas recordações dos momentos e daquilo que Deus fez e as graças que eu alcanço. Praticamente nasci aqui dentro, né? Porque eu tenho muitas histórias aqui, não só como enquanto um dos componentes do grupo, né? Mas como também uma pessoa que teve uma forte ligação com aqui. Digamos que contribuiu, digamos que 100% na minha formação hoje em dia, né? Porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje em dia, são muitos os jovens que desviam o rumo, né? Muitas pessoas costumam passar direto ao invés de dobrar assim à esquerda ou à direita para poder dar acesso aos portões do mosteiro. E a gente, digamos que tivemos essa sorte de ter essa caminhada de igreja aqui, a gente ter crescido aqui, daqui ter contribuído para a formação da gente e ainda continuar contribuindo ainda, né? Porque, embora a gente já tenha deixado essa caminhada enquanto componente do grupo que a gente era, mas a gente continua servindo aqui, né? Então, de certa forma, ela não que tenha contribuído, mas continua contribuindo ainda, né? O que eu sinto, assim, em ver, em experimentar, eu sinto um conforto, o consolo de Deus. Porque também a importância da presença delas aqui, os mosteiros, as clarissas, a oração perpétua é o sustento da igreja, né? São as colunas da igreja de oração, onde ela sustenta as batalhas que a igreja vive, todas as dificuldades são sustentadas por Deus, mas também pela oração das irmãs. Então eu sinto o conforto de Deus, um consolo de Deus com a presença delas, em nos trazer Deus, em rezar pela igreja, pelas vocações, pela humanidade, né? Inclusive pela nossa cidade. É a bênção de Deus que derrama sobre todos nós. Só ter Clarissa, a gente está sabendo que algo de bom está acontecendo. A questão da contemplação, na ação, na oração, você sentir realmente que está ali com elas alegres, dispostas. Agora, o que eu acho foi uma bênção muito grande, é uma bênção, mas o povo não entendeu ainda a existência delas. O que eu sinto? Para a paróquia foi um oásis de bênção, quer dizer, em pleno sertão, em plena seca, algo novo surgindo. Monjas, clarissas, rezando todas as horas, se comunicando com o povo, e por pé de orações elas se comunicam. Foi uma graça de Deus para Canindé. É aquilo que nós procuramos que seja a vida aqui, essa presença orante, que seja na realidade, não só de nome de presença orante, mas que seja de verdade presença orante aqui, não é? Não apenas
porque chama as irmãs de vida hora de oração, mas que seja na realidade o nosso dia a dia. E é o que nós nos esforçamos a fazer isso, né, para que isso aconteça de verdade. Né? O que eu diria para elas é que elas sempre continuem assim, rezando pelo povo, que eu estou lá dentro e vejo, né, os horários que elas rezam para todo mundo, né, e ajuda as pessoas, que também ajuda muitas pessoas que chegam aí, ajuda. E continue nessa luta, né, rezando pelas pessoas. Até para mim ela rezou quando eu estava doente. Agradeci demais a elas. E agradeço a ela e a Deus. É porque eu passei 4 meses sem poder fazer nada. Aí a gente trabalha de pedreiro, mas tinha outras coisas para fazer. O dinheirinho pouco que tinha acabou. Aí às vezes até em termos de alimento elas ajudaram. E nessa eu nunca esqueço. Por isso que eu falei com a mamãe. Não sei se eu estou falando errado, mas, mas nesse tema eu agradeci demais. Demais mesmo, e agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por somar com a cidade, por somar com a caminhada de muitos dos jovens que passaram pelo grupo, por sempre buscar trazer mais pessoas para aqui, né? E por trazer um pouco de Clara e Francisco para a cidade de Canindé. Sejam santas. A primeira mensagem, né, que eu posso passar, porque a vida delas, mesmo tendo essa grade, né, que nos separa, mas a vida delas, essa vida escondida, essa vida de entrega, de oferta, né, porque elas se ofertam em vista de toda a humanidade, se entregaram ao esposo em vista de abraçar o corpo místico da igreja nessa vida escondida. Então eu desejo isso, né, que todas sejam santas e que vivam em plenitude a vocação. O que eu posso dizer para as irmãs as irmãs, obrigado pelo sim de vocês, obrigado pelo sim a Deus, pela oferta de Deus, pela vida ofertada, pela vida consagrada de vocês. Muito obrigado por ter esse carisma aqui, pela a presença de Deus, a presença do carisma franciscano, clariano, aqui entre nós. A cidade, até podemos dizer, como já vivemos agora na festa, né? E o bispo e os padres todos falavam que a nossa cidade ela tem o carisma completo, né? O carisma franciscano, as 3 ordens. Então, muito obrigado às irmãs, obrigado pelo sim, pela oferta de vida de cada um, pelo sim a Deus, pelo chamado de Deus na vida de vocês. Que eu fui alcançado, eu sou alcançado pelo sim delas, pela oração delas. Então, a minha vida, a minha consagração, o meu chamado de Deus também, eu posso dizer que fui alcançado e devo também a oração das irmãs. E contem com as nossas orações, com o nosso carinho, o nosso apreço. Estamos aqui continuando também, estando, né? Estamos unidas, sempre presentes na vida de vocês, na missão de vocês, que é uma fundação que pertence ao Mosteiro de Campina Grande, né? É nossa primeira fundação, com certeza. Sem falar da de Araruama, que Araruama foi uma refundação, né? Mas, com certeza, Canindé está muito no nosso coração. Mosteiro do Santíssimo Sacramento, nossas irmãs estão bastante presentes e não vamos esquecer de, como eu já falei, de rezar sempre por vocês. Que a gente desperte agora para o bem querer das irmãs, despertemos para a visita todo dia a elas, despertemos para ir também visitar Jesus lá, para a Eucaristia, despertar para ver algo novo em Santa Clara, a primeira mulher que escreveu uma regra de vida. Importante a gente também tomar consciência que devemos ajudá-las materialmente. E também muito importante que a gente reze com elas, peça orações a elas, que elas todos os dias sobem daqui para o céu, elas rezam para todos nós. E a gente agradece a Deus por isso. Então, que esses 25 anos sejam de bênção, de graças, mais 25 anos inteira, sempre conosco, que elas estão aqui, representam o melhor que tem,
a oração e a contemplação. Hoje, com muita alegria, eu faço memória disso que há 25 anos, né, que eu faço, que só faz 22 anos que eu moro aqui. E me sinto muito feliz, porque foi aqui que eu cheguei como noviça, depois fiz os primeiros votos temporários, depois fiz os votos perpétuos. E já estou até hoje aqui. Me sinto muito, muito grato pela comunidade e nesse momento, e principalmente nesse momento de muita alegria e muito significante para nós. E nessa perspectiva, fazer essa retrospectiva da vivência de vocês. E hoje a gente celebra os 25 anos, Bodas de Prata, que da presença das irmãs Clarissa aí. Alguns já fizeram a sua missão, estão junto de Deus, que elas roguem pela ordem, por nós, para que nós sejamos cumpridores da palavra de Deus, mais fiéis. E as irmãs Clarice foi um bem maior para a comunidade de Canindé, completando assim essa missão da presença de Francisco de Assis no meio dos canindéenses, aqueles que vivem o carisma de São Francisco. É com grande alegria que nós estamos celebrando o Jubileu de Prata de existência, de fundação do Mosteiro do Santíssimo Sacramento aqui em Canindé, terra de São Francisco, pois sabemos que São Francisco veio morar neste Nordeste, neste Brasil, de modo especial nesta cidade de Canindé, que é justamente a alma franciscana do Brasil. E a nossa vida franciscana, a nossa família, só é completa com as Clarissas. Nós somos uma fraternidade ampla. A nossa vida é francisclariana, Francisco e Clara, a dimensão missionária e a dimensão contemplativa do carisma de São Francisco e de Santa Clara. Nós estamos muito felizes em justamente estar com as irmãs e celebrar com elas esse momento muito importante, não só para a nossa família, mas para a cidade de Canindé. As irmãs rezam por todos nós, mas também devemos rezar por elas, para que tenham muitas vocações e assim possamos ver este mosteiro ser uma expressão de oração e de fé, de alegria e contemplação no coração da nossa cidade, para tantos romeiros que vêm a Canindé e que contemplam também essa presença bonita de nossas irmãs Clarissas. Que essa festa realmente seja de júbilo, de muita esperança, muito amor a Deus, muita gratidão a Ele por esse trabalho, por essa missão que vocês assumiram e que continuam assumindo, né, caminhando para... e que tudo seja para o reino de Deus, a glória de Deus. Peço a nossa mãe Santa Clara, nosso pai São Francisco, que a conserve a cada uma na fidelidade, seguindo os passos com perseverança, assim como fala nossa mãe Santa Clara. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esses 25 anos de fundação deste mosteiro. Agradeço também às irmãs que vieram de Campina Grande fundar esse mosteiro aqui. E há 18 anos, quando eu entrei nessa ordem, eu fui muito acolhida pelas irmãs. E hoje em dia estou aqui perseverando, graças a Deus e à formação que elas me deram. E também eu desejo para todas as minhas irmãs que elas perseverem fiéis nos passos de nossos pais fundadores e que Nossa Senhora derrame sobre cada uma de nós a graça que nós precisamos para que nós possamos ser fiéis e atrair muita jovem para o carisma de nossa mãe Santa Clara, nessa cidade da fé. A sororidade, o viver entre irmãs como irmãs, é um dado peculiar da nossa vocação monástica. É uma característica das monjas de Santa Clara. Inicialmente, quando ela passou pelas beneditinas, ela viu como era. Então, ela não trouxe aquele modelo, pelo contrário, trouxe uma vida de irmãs. Monjas, sim, mas vivendo como irmãs. Segundo a forma que São Francisco já vem vivendo com seus frades. Então, ela colocou na clausura, numa vida de observância regular, numa vida reclusa, todo aquele carisma, aquele ideal franciscano para mulheres. Então, muito criativa, de uma forma muito nova, trazendo para as mulheres a forma de viver franciscanamente, o ser irmã e irmãs.